Olá, turma, tudo bonzinho com vocês? Essa aqui é a nossa aula sobre tenentismo, que podia muito bem se encaixar até com a aula anterior, mas esse movimento ele é muito importante para amarrar direitinho o que a gente entende por Era Vargas. É um dos importantes movimentos da história do Brasil que sustenta a continuidade da nossa república e sustenta também uma das mais importantes fases do período nacional, que é a chamada Era Vargas, que a gente vai começar a estudar próxima semana. O tenentismo, enquanto movimento, ele encabeça o início do processo, tá? E para entender o tenentismo, a gente tem que entender as bases da Primeira República Brasileira. A Primeira República, ela se inicia em 1889, né, com a proclamação da República, e ela vai até 1930 com a Revolução de 30 e a tomada de Vargas no poder. Mas qual era o contexto dessa Primeira República? Nós tínhamos um governo que se sustentou em cima de fraudes, sustentou em cima de um descaso com os diferentes grupos sociais. Vocês viram na aula passada, por exemplo, todas aquelas revoltas sociais provam isso. Um clientelismo absurdo, que seria o quê? A, a tomada de poder, ou melhor, beneficiar grupos ali em troca de favores, né? Claramente isso. Então, tudo isso era o que caracterizava a República Brasileira. Nada do que foi falado nos discursos de proclamação da República aconteceu. O que aconteceu de fato foram conchavos, foram jogos de poder para que as elites se mantessem, se perpetuassem no governo. Então, quando a gente para conversar sobre a Primeira República, temos que entender isso. Todas aquelas práticas de coronelismo e tudo mais. Em outras palavras, as oligarquias que estavam no poder não estavam lá para ajudar o povo, estavam lá para satisfazer interesses particulares, estavam lá para satisfazer interesses próprios. Tanto que a gente vai estar vendo aquela quantidade de revolta absurda no início da República Brasileira, no início do século XX ali. Tá? É, então, tudo que a gente percebia não seguia uma lógica democrática, não seguia uma lógica de um governo republicano. O voto não era um bem de acesso a todos, muita gente era excluída do processo, tá? Não eram possibilidades viáveis para as pessoas estarem participando, tá? Como a gente já discutiu em outras aulas. Para resumir, né, cada vez mais as oligarquias perdiam apoio, tá? Perdiam prestígio, perdiam como posso colocar para vocês aqui, perdiam o auxílio de outros setores da sociedade. A ala militar estava muito insatisfeita, inclusive, porque se a gente for parar para ver na história, a República Brasileira ela começa ali com um golpe militar, a ascensão do Marechal Deodoro da Fonseca, e os militares que estavam por ali não estavam vendo a moralidade que a República prometia se dar ao governo. Então já tínhamos aí um descaso considerável. E aí a gente começa a ter os primeiros embates dentro desse movimento tenentista, começando em 1922, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. O movimento vai se chamar tenentista porque ele vai ser encabeçado, à frente dele vão estar capitães e jovens tenentes ali que vão estar compondo o exército, né? O movimento ele se inicia quando algumas cartas, supostas cartas, de um camarada chamado Arthur Bernardes, que seria candidato à presidência, vazaram por aí. Nessas cartas, Arthur Bernardes descia a lenha nos militares, falava mal pra caramba, principalmente de um cara chamado Hermes da Fonseca, que era um marechal e que foi ex-presidente da República no período. E isso deixou a classe extremamente incomodada, tá? Porque como é que um camarada desse, possivelmente candidato ali, critica dessa forma o a presidente, ou melhor, critica dessa forma os militares? Então isso gera um certo desconforto. O problema maior acontece quando Hermes da Fonseca é preso, porque vão acusar ele de agitador, de promover, como posso falar para vocês, campanhas mesmo de revolta, e vão acabar prendendo o camarada. Por esse motivo, em 5 de julho de 1922, esses jovens tenentes que estavam lá no Forte de Copacabana, na Casa das Centenas, vão pegar em arma, tá? E vão sair nas ruas com o argumento de defender a honra do exército e restaurar a moralidade do país. O objetivo deles era ir até a sede do governo mesmo e acabar com tudo.
Só que nesse conflito, as tropas do governo, que eram muito maiores, entraram no conflito, né? E isso fez com que a maioria desistisse. Porém, 18 sujeitos ali, 17 militares e tinha um civil no meio, desi- é, decidiram persistir e saíram na rua ali confrontando as tropas do governo na maior, estavam nem aí. Nesse meio aí, desses 18, 16 morreram, né? Ou melhor, e daquele grupo ali apenas dois ficaram vivos. Isso foi um momento muito triste da história e esse momento ficou conhecido ali como os 18 do Forte. Tem até um monumento em Brasília, ou melhor, no Rio, representando isso aí, próximo a uma estátua de Prestes, tá? Que é essa imagenzinha de cima que vocês estão vendo aí, tá? Dessas duas. Então, foi um dos grandes momentos da história, né? E que inicia mesmo, que abre as portas para o movimento tenentista. O movimento tenentista ele se amplia e segue 2 anos depois, no ano de 1924, onde vários outros conflitos vão eclodir pelo Brasil, só que numa escala bem maior e bem mais organizada. O movimento agora ele tinha uma direção, ele sabia o que ele queria. Arthur Bernardes tinha conseguido chegar à presidência, então uma das exigências desse movimento tenentista era que Arthur Bernardes saísse do poder. Outra coisa que se buscava era um voto secreto para todos, e outra eram melhorias no ensino de maneira geral, até a obrigatoriedade de alguns níveis de ensino. Nisso, as revoltas tenentistas vão se expandir em diferentes estados, envolvendo até, ou melhor, as forças armadas do governo contra esses tenentes, esses militares aí, até civis também que estavam juntos, tá? Então foi um conflito civil enorme. A gente hoje está vendo algumas revoltas populares, o movimento tenentista de 24 foi maior, a gente teve alguns números de mortes na casa dos milhares ali, tá? Foi um conflito forte até. Então, o governo, por sua vez, vai estar usando até da força aérea para combater essas tropas. Isso vai fazer com que o movimento ele sofra uma pressão, se quebre, tá? Mas não morra. Muita gente vai acabar abandonando ali os conflitos, mas na grande maioria o movimento ele se mantém firme. Até que acontece o seguinte, tá? Mesmo com as baixas, os soldados de São Paulo que restaram ali desceram para o Paraná, os gaúchos, né, que lutavam mais no sul do país também, dentro desse movimento tenentista, marcharam até ali a foz do Rio Iguaçu e se juntaram com os paulistas. Os gaúchos eles seguiam ali as ordens de Luiz Carlos Prestes, né, um importante militar nesse momento da história. A junção dessa coluna paulista, desses soldados de São Paulo, junto com os gaúchos, vai formar a chamada Coluna Prestes, que reunia mais ou menos ali 1.800 homens e foi uma grande força do movimento nessa luta contra o governo republicano. A coluna Prestes vai sair pelo Brasil combatendo o governo, buscando apoio popular. A estratégia era geralmente seguir por cidades do interior, evitar centros urbanos para que não acontecesse um conflito direto ali com as forças da República e acabasse causando baixas muito maiores, tá? Mas a luta ela seguiu firme, tá? Tanto que a coluna Prestes ela vai circular o Brasil até 1927. Ela termina com mais ou menos ali 600 homens e a maioria do pessoal vai fugir para a Bolívia e para o Paraguai. Vão ficar lá escondidos por lá durante muito tempo, tá? Mas é uma luta muito expressiva contra a República Brasileira e mostrando aí a força do movimento tenentista, tá? Em 1930, 3 anos depois, a gente já vai estar tendo uma organização para as novas campanhas eleitorais. Seguindo aquela ideia da política do café com leite, Washington Luiz, que era o atual presidente da República na época e que era apoiado até pelas oligarquias, indicou para para assumir, tá, a República, indicou para ser o seu candidato um carinha chamado Júlio Prestes. Isso desagradou as elites mineiras, porque Antônio Carlos, que era governador de Minas Gerais, ele achava que ele ia ser indicado, por causa da aliança que ele tinha com Washington Luiz. Aí ficou aquele clima desgostoso ali, aquele recalquezinho bateu. Aí Antônio Carlos pegou e pensou, tá, ele pulou fora, eu vou criar minha própria coligação. E aí ele cria a chamada Aliança Liberal. E para a Aliança Liberal, ele acabou se unindo com as elites oligarcas ali do Rio Grande do Sul e da Paraíba, tá? E acabou formando, juntando com a de Minas Gerais, claro, formando essa aliança liberal. Eles vão lançar para candidato
um gaúcho, um cara chamado Getúlio Vargas. E o vice deles vai ser um cara chamado João Pessoa, um paraibano. A gente vai chegar nisso já, tá? É, o problema acontece em 1929, porque a gente vai ter a grande crise econômica e o Brasil ele não vai conseguir se sustentar ali na crise. Então, muitos cafeicultores não vão conseguir vender seu café para fora, tá? Vão estocar, vão perder safras enormes. O governo não vai saber lidar muito bem com isso, com o seu mercado interno. Muita gente vai quebrar, muito fazendeiro vai falir, muita indústria vai fechar também, tá? E o que o governo propunha também não ajudava tanto, porque as reformas não eram tão direcionadas assim. Nos discursos de Vargas, no pré-campanha, ele era um cara que falava sobre o desenvolvimento da indústria, desenvolvimento de leis trabalhistas que até então no Brasil não tinha, por isso que muita gente se ferrou nesse processo, tá? O voto secreto, porque aí a gente não teria tanta essa imposição dos coronéis no processo eleitoral, como a gente viu em outras aulas. E o cara tava ganhando prestígio. A turma olhava para Vargas e dizia: não, esse é o cara. Esse tem potencial para ser o nosso presidente. Ficou esse clima de você olhar para o sujeito e pensar: não, a melhora está vindo. É só a gente saber orquestrar melhor o contexto. E a figura de Vargas cada vez mais ela foi ganhando uma expressão. Ele foi sendo um cara mais visto, ele foi sendo um cara mais percebido. Mesmo que alguns relatos dizem que Vargas ele entrou nessa mais como uma situação de pressão, não era tão no gosto dele ele entrar nessa jogada política nesse momento. Fala-se até que ele tinha até uma certa linha comunicativa com Washington Luiz, mas aí já é outra história, eu não vou me aprofundar isso porque me falta documentação para falar isso com vocês, tá? Mas seguindo, a gente acaba percebendo aí esse desenvolvimento da campanha de Vargas, pisando principalmente nos pontos onde a oposição errava, e aí ele foi ganhando força. Se vocês lembrarem aí das aulas sobre coronelismo, vocês vão ver que as eleições da época eram sustentadas na fraude. Então o pessoal roubava a urna, batia nos eleitores que sabiam que era da oposição para o cara não ir votar, tinha chantagem, roubo, enfim. Era uma baderna. E não pensem só que isso acontecia só em um dos lados não, tá? Tanto oposição quanto a situação faziam as mesmas coisas, eram as mesmas práticas políticas. A safadeza ela acontecia. A vitória das urnas daquele ano foi para Júlio Prestes. Né? Não foi nada assim como posso colocar para vocês, de estranhamento, de oh nossa, justamente por causa disso. Tinha esse revezamento ali. Geralmente quem era apoiado pelo atual presidente entrava por causa daquela questão da política dos governadores estarem um apoiando o outro, do clientelismo, né? Mas a galera não gostou disso não, tá? A oposição não aceitou a derrota nas urnas, principalmente porque Vargas, na região do sul do país, ele obteve praticamente 100% dos votos, né? Então isso acabou gerando um, um desconforto. Então se começa a haver uma pressão da classe militar, começa a haver uma pressão de grupos civis também, tá? Dizendo que a eleição foi uma fraude, dizendo que aquilo não serviu e querendo tirar o governo recém-eleito, né? Que tinha acabado de ganhar as eleições, tá? Antônio Carlos, que era o governador de Minas Gerais, algumas pessoas atribuem a ele a seguinte frase: façamos a revolução antes que o povo a faça, incitando assim um movimento para se tirar Júlio do poder e aí se instaurar ali outro movimento orquestrado ali com outras bases, tá? Aqui a gente vai ter algumas situações, tá? Porque nesse momento o que vai estar sendo construído é o que alguns historiadores e sociólogos chamam de revolução pelo alto, ou seja, nós temos as classes civis, nós temos classes militares orquestrando toda a situação, mas é uma revolução que vem de pessoas que estão no poder para chegar ao poder. Não é uma revolução de grupos menores, da sociedade, dos pobres, das camadas populares mais gerais. Não, é uma camada de grupos que buscam o poder e já estão disputando o poder para se chegar lá, sabe? Então, é uma situação a ser pensada também. O ponto central do processo acontece em 1930, se eu não estiver enganado, em julho de 1930, quando João Pessoa morre no Recife. Ele estava tomando café num restaurante lá, tal, num bar, e ele acaba sendo assassinado a bala por um rival político lá da Paraíba, né? Isso gera uma comoção porque vão envolver com a situação de Júlio Prestes, do movimento, começa todo aquele vai, e aí
grupos civis e militares vão partir lá do Rio Grande do Sul para tomar o poder em São Paulo. Junto com o Vargas, eles vão lá, Vargas para, o pessoal abraça ele, é toda aquela situação, tá? Isso em outubro de 1930. Antes até de Vargas chegar no Rio, lá em São Paulo, outras forças armadas, outras juntas militares já haviam conquistado o poder, tomado o poder, e esse poder foi repassado para Vargas. Esse momento da história ficou conhecido como a Revolução de 30. Existe uma certa divergência ainda em cima desse conceito de revolução, mas é muito válido para a gente estar acompanhando, tá? Eu vou deixar para vocês uma atividadezinha de uma questão só. Eu vou recomendar esse vídeo para vocês, guerrasnobrasil.doc. É um documentário que tem na Netflix também. Quem tiver Netflix pode assistir. É o episódio 4 desse documentário, que tem 5 episódios. Todos os outros episódios são maravilhosos, mas eu deixo isso aí para vocês. Quem não tem Netflix pode ver no YouTube, que esse link está aí. Tá? É só clicar no link que você vai ser encaminhado para lá. É um videozinho muito bom. Se você pesquisar ali também, você vai encontrar no YouTube. Tá? É um documentário ótimo. Tem vários historiadores renomados, tá? Como Boris Fausto, ele está lá falando também. É um cara que escreve muito bem sobre a história do Brasil, tá bem? Recomendo que vocês vejam o material, tá? Vocês vão ter que ver mesmo porque tem atividade para fazer em cima dele. Então, vejam o vídeo, leiam o material do livro da página 104 até a 107, que fala tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. E depois eu quero que vocês escrevam um pouquinho sobre as informações que vocês estão vendo no vídeo, tá? É uma pequena síntese, é um resumão lá sobre o material que está sendo apresentado no vídeo. Vocês podem até fazer comparações ali entre o que está no vídeo e o que está no livro, montando um material só. Tá, gente? Obrigado. Qualquer coisa, entre em contato. Valeu. Tchau, tchau.